Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Ai, 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 gente, nós estamos falando aqui sobre um apanhado que, na verdade, o Viver com Fé e Saúde nunca vivenciou isso. Mas tão importante ter o Eduardo Carmucci aqui, sabe por quê? Porque ele está falando que os limites estão em nossa cabeça, do ponto de vista não só empresarial, mas também pessoal. E foi uma conversa bem interessante aqui no primeiro bloco, onde ele nos trouxe um novo horizonte, vamos dizer assim, não, Eduardo? Sim. No primeiro bloco, querido, você traz um exemplo sobre a questão, né, do carro, que você quer um carro melhor, um carro, né, que o comercial te vendeu, vamos dizer assim, porque você quer mostrar para o vizinho, enfim. Crise existencial, crise financeira, né? Como é que a gente vai lidar com isso e ir ao seu objetivo, mas de uma forma inteligente? Como é que a gente pode lidar com uma situação dessa? Embora as pessoas, em relação à questão da crise, as pessoas muito mais falam do que vivem, talvez. É, eu sou até meio, como é que eu vou te explicar? Eu consigo, para mim, crise é terreno fértil de oportunidades. Pronto, me explica isso. Como é que nós vamos Vou te ver dar um uma crise, exemplo. claro, como uma oportunidade para a gente poder se sobressair diante dessa dificuldade, Então é o sobretudo. seguinte, eu vou te dar um exemplo que não é meu, esse é um exemplo notório, ultra conhecido. Tem um vendedor de sapatos chamado Sapatos Bata, um grande vendedor de sapatos americano. E aí ele resolveu abrir mercado e pegou os 2 melhores vendedores dele e mandou eles para a África. O primeiro vendedor chegou lá, olhou a situação e ligou para o chefe. Falou: chefe, você ficou louco. Eu sempre admirei o senhor, achei um senhor um cara ultra, muito bem inteligente, mas impossível vender sapato aqui, está todo mundo descalço. Como é que você quer vender sapato se ninguém sabe o que é sapato, ninguém usa sapato aqui? Aí o chefe falou: tá bom, o que eu vou fazer? Fiz um erro, pega o primeiro avião e volta. 30 minutos depois, liga o segundo vendedor para o chefe. Chefe, nós vamos ficar bilionário aqui. Falei: mas o que aconteceu? Falou: ninguém tem sapato, nós vamos vender sapato pra caramba. Os limites estão na sua cabeça. Entendeu? Então, depende da ótica, de como é que você vê. Por exemplo, ninguém me chama para uma empresa quando está tudo um mar de rosas. É quando as vendas não estão acontecendo, quando a economia vai mal, enfim, eles precisam de uma nova ótica, de uma nova visão, de uma nova maneira de fazer as coisas acontecerem e realizarem o faturamento que eles tanto sonham, tanto que precisam. Geralmente, nesses seus clientes, só uma pausa, são pessoas que são desesperançadas? Não, de forma alguma. Ok. Não, de forma alguma. Mas, por exemplo, eu tive casos de clientes que, por exemplo, eles vendiam um certo produto e, de repente, teve uma crise comercial mundial que afetou o preço do produto deles, que era um preço commodity, e ele estava com o estoque abarrotado de semijoias, de ouro e tudo mais, que ele não podia vender. E eu desenhei uma estratégia comercial onde em 60 dias nós liquidamos todo o estoque dele, ele colocou 800 e poucos mil dentro do caixa dele. Então, tive, por exemplo, uma vez um cliente que era um lava-jato, que tinha desenvolvido uma técnica toda especial de como vender a aplicação da cera. Só que ele só usava dentro da operação de lava-jato dele. Sim. E eu falei para ele que, na realidade, os concorrentes dele eram lava-jatos de até, sei lá, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Ninguém vai atravessar a cidade para lavar o carro. Então, concorrente direto dele era até 1 ou 2 quilômetros. Sim. Concorda comigo? Eu fiz com que ele ensinasse outros lava-jatos essa técnica que ele havia desenvolvido. Ele cobrava $100 na época, né? $100 para ensinar isso. Ele acabou ganhando e convenceu 1.000 lava-jatos, ou seja, ele ganhou $200 mil limpinho dentro do caixa dele, sem grande esforço, só vendendo uma técnica que ele já havia desenvolvido dentro da operação dele.
E como ele, tem inúmeros casos de clientes que já desenvolveram técnicas, já desenvolveram maneiras de trabalho, maneiras de como vender melhor o produto dele, só que ele está usando dentro da operação dele. Ele nunca pensou em levar isso para outros mercados, para outros segmentos de atividades que também possam se beneficiar do que ele tenha desenvolvido. Entendi. Eduardo, vendo você falar também, vem uma questão em minha cabeça assim. Nós, a TV Imaculada Conceição, nós somos uma emissora católica e, no entanto, nós somos uma empresa, né? Ao seu ver, claro, como você colocou, é um acompanhamento que você faz, você conhece o trabalho desenvolvido em cada lugar onde você vá. Mas, independente de qualquer coisa, locais como o nosso, embora uma emissora católica, sendo uma empresa, também há formas de que a gente possa ter novos meetings, para que a gente possa realmente ter uma conquista maior diante do nosso público? Sim, com certeza absoluta. Eu acredito o seguinte, que hoje você tem uma força, digamos, que trabalha contra você, que quer porque quer transformar você numa commodity. Então, se você não conseguir se sobressair ou se demonstrar que você é superior e muito mais vantajoso para o seu cliente, e o produto pode ser qualquer coisa, pode ser um produto físico, como pode ser um produto, digamos, espiritual. Não importa, o que você está, você sempre, eu sempre brinco, sempre uma venda acontece. Ou você vende o seu produto ou o seu serviço, ou você compra a desculpa do cliente. Alguém sempre vai fazer uma venda. Entendi. As relações são assim, As relações são assim. Entendeu? E nunca se esqueça que você não está lidando com cachorro, com gato ou com papagaio, você está lidando com seres humanos. Como é que eu tive sucesso em vários países diferentes? Porque eu percebi que o ser humano, em qualquer lugar do mundo, basicamente quer a mesma coisa. Todo mundo quer se sentir amado, todo mundo quer se sentir valorizado, todo mundo quer se sentir respeitado, todo mundo quer sentir que a sua opinião vale a pena. Conhece alguém que não queira isso? E as empresas ainda não se tocaram, que na realidade, o grande problema que às vezes acontece muito com os empresários, que eles tratam as pessoas maravilhosas que compram com a empresa, não como clientes, mas como consumidores. Ah, mas Eduardo, qual a diferença entre cliente e consumidor? Não é a mesma coisa? Não, não é. Se você olhar no dicionário, você vai observar que consumidor é aquele que compra um bem ou um serviço para consumir. E se você olhar a palavra cliente, é aquele que está sobre a guarda, sobre a proteção, sobre os cuidados de alguém. Então, como tal, se você tratar as pessoas maravilhosas que compram com a sua operação, com o seu negócio, como clientes, você nunca, A, vai deixar ele comprar menos do que ele precisa, nem B, mais do que ele precisa. Você vai ser o melhor amigo, conselheiro e parceiro desse seu cliente. Com isso, obviamente, você está construindo uma relação a longo prazo. Esse é o grande X de todo negócio. Você não quer ficar o tempo inteiro só abrindo novos clientes. Você deve construir relações de longo prazo com os seus clientes. Manter aqueles que já existem, fidelizando, né? E na TV Imaculada nós geralmente falamos exatamente isso também. Milite fiel, nós usamos muito esse termo. O milite fiel que nos acompanha, que participa conosco, né? Que nos dá sugestões, enfim, é você de fato fidelizar o seu cliente. Outros, claro que nós queremos que outros venham, outros clientes, né? No caso de grandes empresas aqui também. Mas, sobretudo, importante também você fidelizar aquele que você já tem. Sim, é fundamental. A carteira daquela empresária, ela fidelizar aqueles que ela já tem. A partir daqueles virão novos clientes. Com certeza absoluta. Por exemplo, eu trabalho, a minha área de trabalho é o que eu chamo de ativos ocultos. O que são os ativos ocultos? São oportunidades de negócio que toda empresa está sentada em cima. Então, todo empresário está sentado em cima de uma fortuna que normalmente não sabe onde está esse dinheiro. Não se dá conta, né?
Hã? Não se dá conta, né? Nunca percebeu, nunca percebeu. Então, o que acontece? Quando, por exemplo, eu pergunto para o empresário, se eu pego um profissional liberal, por exemplo, um advogado, um médico, um dentista, profissional liberal. Uhum. Pergunto para ele, bom, quantos por cento do seu negócio, do seu faturamento, vem através de indicações e referências? A resposta padrão é 100% do meu negócio vem através de indicações e referências. Mesmo porque, por exemplo, o advogado ele é proibido por lei de fazer qualquer atividade de marketing. Eu não sei quem que fez essa lei aí, mas é a lei que existe. Então, ele é proibido por lei de fazer qualquer negócio. Então, ele depende unicamente de indicações e referências. A parte médica também, né? A parte médica Os também. nossos médicos, nós temos profissionais excelentes que vêm aqui, eles não podem dizer o contato. Exato. É um absurdo, não é? É. Aí eu pergunto, a pergunta subsequente. Bom, se 100% do seu faturamento vem através de indicações e referências, quantos sistemas formalizados e em funcionamento você tem hoje na sua operação, aonde você transforma os seus clientes nos seus principais vendedores? Aí eu vejo um branco, porque ele normalmente ou tem um ou dois sistemas, ou não tem nenhum, o que é a maior parte dos casos. Então, ele não tem nada formalizado, ou seja, ele não tem uma forma metódica e sistemática de como transformar os clientes dele nos principais vendedores dele. É. Então, por exemplo, se eu tenho na minha carteira 1.000 clientes e cada um desses clientes me indicarem 2 ou 3 contatos do círculo de amizades dele, do círculo de escola dele, do círculo de faculdade, do seu círculo profissional, eu basicamente dobro, eu triplico o meu número de clientes só trabalhando com um sistema formalizado de indicações e referências. Eu identifiquei ao longo da minha vida 60 sistemas totalmente únicos e distintos. Inclusive, eu escrevi um livro sobre isso. Eu sou autor de 7 livros nessa área de vendas e marketing. Um deles são 60 sistemas únicos e distintos de como você pode transformar os seus clientes nos seus principais vendedores. Porque um cliente indicado, ele compra mais, ele pechincha menos, ele vai ser seu cliente por muito mais tempo, e isso vira uma bola de neve, porque esse cliente indicado também vai te indicar outros, e assim por diante. Então, você cresce naturalmente a sua empresa sem grandes investimentos em marketing ou sem grande desperdício de capital. Eu vejo você falando, eu digo isso para alguns dos nossos convidados, não é qualquer pessoa que acaba a gente convida para sentar aqui comigo. Mas é como se os seus olhos formassem coraçãozinho falando do trabalho que você desenvolve, Eduardo. Tamanho amor que você tem em relação às pessoas que passam por você, em relação ao trabalho que você desenvolve junto a essas pessoas. Aquilo que você faz bem, você quer passar para outras pessoas também se sentirem bem, também estarem satisfeitas. Claro que a gente está falando aqui, né, em relação à produção, enfim. Mas eu quero que você me diga assim, Eduardo, de todos esses lugares por onde você passou, eu até perdi as contas de quantas empresas você já se fez presente, né? O que você procura deixar em cada uma delas? Em todo esse mundo que você já percorreu aí, esses lugares todos, eu acredito que algo você deixa em cada uma delas. Tomara. O que você procura deixar? O que você procura? Com certeza você deixa coisas boas, enfim. Mas o teu olhar, o que você procura deixar? Eu acho que eu sou um cara apaixonado. Quando eu digo paixão, eu acredito que sem paixão não há solução. Tudo que você fizer, você tem que ter uma certa paixão por aquilo que você faz. As pessoas acham que tem que se apaixonar só pelos clientes deles. Óbvio que você tem que se apaixonar pelos seus clientes. Porque você depende dos seus clientes, mas você não tem só os seus clientes. Quando trabalho com o empresário, eu demonstro para ele que ele tem 3 níveis de clientes na operação dele.
E desses 3, só apenas um que paga ele, que é o cliente que ele vende o seu produto ou o seu serviço. Uhum. Esse é o cliente que paga ele. Os outros 2, você também tem que estar extremamente apaixonado e comprometido com eles também. Quais são os outros 2? O primeiro é a sua equipe interna, os seus funcionários, E a são sua clientes equipe. também, São seus né? clientes São os primeiros também, clientes. são seus primeiros clientes. Por quê? Se você não tratar eles bem, eles não vão passar a sua mensagem, seus valores, a sua missão para o seu cliente Seus funcionários final. precisam estar apaixonados, Totalmente, né? Por ti. totalmente apaixonados. E o terceiro grupo de clientes que você tem são seus fornecedores, que você também depende do produto ou do serviço deles, para que você atenda muito bem o seu primeiro grupo de clientes. Então, acredito que se você tiver paixão em tudo que você fizer, a probabilidade de sucesso é muito maior do que você falar, outra segunda-feira, de novo, ter que abrir de novo essa empresa. E é uma coisa muito natural, de ação e reação. Se eu oferecer paixão, amor pelos meus clientes, eu tenho certeza que não vai vir um cliente querendo me dar um tapa ou bravo comigo de alguma razão. E, na verdade, mesmo que ele fique chateado com alguma razão de algum empresário, sei lá o que for, ele vai chegar, mas Eduardo, o que é isso que está acontecendo, né? Exatamente. E ainda te defende junto a outros. Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Eu acho que eu sou um cara, digamos, apaixonado. Apaixonado no sentido tanto pelas pessoas quanto pelas empresas, com tudo, porque eu acredito que se alguém investiu tempo, capital e energia para montar um negócio, ninguém monta uma empresa querendo ter insucesso. Ninguém. Todo mundo monta uma empresa querendo ter um grande sucesso. Alguém que tem um sonho, que resolva montar uma empresa, porque ele quer ter algo melhor do que ele já tinha antes. Sim. Só que, infelizmente, ele continua fazendo o mesmo que os concorrentes dele. Então, infelizmente, a taxa de fracasso das empresas é muito maior do que a taxa de sucesso. Infelizmente. E o meu trabalho é justamente mudar isso, é fazer com que as empresas tenham muito mais sucesso, porque elas têm esse potencial, elas podem realmente ter sucesso fazendo coisas simples, óbvias, e que podem dar um resultado extraordinário, que eu acho que é o grande negócio. Tem muitas empresas sendo ordinárias e as empresas deveriam ser mais extraordinárias para o seu mercado, para os seus clientes e para a sua equipe. Consequentemente, para si próprio, né? Com certeza absoluta. A resposta é imediata. De você ter prazer, de você chegar para trabalhar, de você receber, acolher, atender aquele teu cliente, não? Aquele paciente, seja lá quem ele for, né? Exatamente. Muitos empresários assistem ao nosso programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para eles que nos assistem em relação a essa questão mesmo de... Você falou, né, a questão do concorrente, né? A questão da concorrência. O que você deixaria de dicas? Que você poderia contribuir com quem está nos acompanhando, Eduardo? Olha, eu acredito o seguinte, que seja você um empresário ou um profissional liberal, a única maneira que você vai se sobressair em relação aos seus concorrentes é se você for extraordinário em cada etapa, em cada coisa que você fizer dentro das suas operações. Hoje o mundo transforma você numa commodity de uma forma muito rápida. E se você aceitar essa regra do jogo, em questão de meses ou anos, você está fora do mercado. Porque você só vai ser comparado por preço. E você ser comparado basicamente por preço, você está dizendo, assinando uma bandeira, dizendo, olha, eu não sou competente para ser algo melhor do que ter preço baixo. E todo mundo tem competência, todo mundo tem capacidade para ser muito mais, para ser superior e ter algo muito melhor do que tem atualmente. Todo mundo tem essa capacidade. A questão é, você vai assumir essa missão para você e para os seus clientes? Você vai ser o principal advogado e defensor da qualidade, do benefício dos seus clientes?
ou vai deixar os seus concorrentes fazerem isso? Exatamente. Eduardo, querido, Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Obrigado. Muito Obrigado obrigada vocês por pelo sua tempo. participação aqui conosco. São Maximiliano Kolbe, ele diz assim, que só o amor constrói, né? E é exatamente por isso que você vem desenvolvendo esse trabalho tão belo junto às empresas, junto às pessoas, aos profissionais liberais, como você colocou, porque você realmente ama aquilo que você faz e vem construindo, né? Obrigado. Fidelidade. Então, Deus abençoe cada vez mais Obrigado a a sua vocês. vida. Nossa Senhora se faça presente sempre, abrindo os caminhos e tudo mais. Se Deus Muito quiser. obrigada. Viu, gente? Que coisa maravilhosa a entrevista do Eduardo aqui conosco, não é? E vendo ele falar agora, nesse fechamento, essa questão que ele fala, né, de paixão, me veio muito forte na minha cabeça um poema do Caminhos da Alegria. É um grupo que existe, que desenvolve um trabalho maravilhoso também, junto aos hospitais. E o poema diz mais ou menos assim: tente de alguma maneira fazer alguém feliz. Aproxime-se bem perto e deixe-se ficar. Muito tempo, pouco tempo, não conte o tempo de se dar. Deixe o sorriso acontecer e não se espante se a pessoa mais feliz for você. E é exatamente isso que o Eduardo traz pra gente, que na verdade quando você fideliza o seu cliente, você fideliza o seu colaborador, você fideliza os seus fornecedores, quem é que vai ser mais feliz nessa história toda, gente? Claro que é você. Agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.